Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar da FRIAC com o tema Frio Industrial, CO2, NH3 ou outro, cujo orador é o engenheiro Jorge Santarém, a quem desde já, em nome da FRIAC, agradeço a sua apresentação. O engenheiro Jorge Santarém é membro da FRIAC e já dedicou parte do seu tempo aos órgãos sociais da direção da FRIAC no período compreendido entre 2013 a 2015. Como sabem, a refrigeração, que é a base do frio industrial, está no centro da vida moderna e mais de 15 milhões de pessoas trabalham em todo o mundo no setor da refrigeração, segundo as Nações Unidas. Por isso, as Nações Unidas têm um programa voltado para a proteção do meio ambiente chamado UNEP, o qual tem várias ações e iniciativas na promoção do desenvolvimento sustentável, o qual é a FRIAC, através da Federação das Associações Ibero-Americanas e Ar-Condicionado e Refrigeração, colabora nestas ações. Termino agradecendo aos membros associados e também aos membros beneméritos que nos apoiam sempre nos nossos eventos. Quem não é membro associado da FRIAC, que estiver interessado em ser, poderá contactar a FRIAC através do endereço secretaria@friac.pt e pedir o formulário de adesão. Passo então a webinar ao engenheiro Luís Neto, como sabem, vice-presidente da FRIAC e coordenador-geral do Congresso Ibero-Americano de Ar-Condicionado, conhecido por FIAR, que se irá realizar nos dias 4, 5 e 6 de maio de 2022. Boa tarde a todos e obrigado. Muito obrigado, engenheiro Odete. Parece que tirou as palavras da boca, porque efetivamente eu ia também aqui referir que o engenheiro Jorge Santarém é membro da FRIAC desde 2007, portanto é membro sénior da FRIAC desde 2007, e efetivamente também ia fazer a menção ao facto de já ter pertencido aos órgãos sociais da FRIAC. Cumpre-me então fazer a apresentação mais formal do nosso convidado e começaria por dizer que o nosso convidado tem um currículo vitae que eu aqui resumo em poucas palavras, mas basicamente poderíamos descrever o nosso convidado como sendo um engenheiro técnico de máquinas marítimas da Escola Náutica Infante Dom Henriques, aqui em Passo de Arcos, presumo. E alguns estranharão o que é que as máquinas marítimas têm a ver com a área da refrigeração, mas efetivamente nas máquinas marítimas, portanto na marinha mercante, a refrigeração é fundamental. Como experiência profissional, ele tem uma vasta experiência profissional. A última, a mais conhecida, pelo menos para mim, é com Sulfrio, projetos de frio limitada, mas também, para quem é do ramo, conhecerá de certeza a Hiperfrio, frio comercial e industrial, e depois também, para um caráter um bocadinho mais, se calhar, comercial, a Iglo Olá, do grupo Jerónimo Martins, a Parque Play Center da Sonai Turismo e a António Pratas Limitado. Quem é aqui da zona de Lisboa reconhecerá de certeza alguns destes nomes. E, de uma maneira muito sucinta, descreveria assim, então, o nosso convidado, engenheiro Jorge Santarém. A engenheira Odete falou aqui no agradecimento especial aos nossos membros beneméritos, e esse agradecimento está sempre presente nas partes técnicas, porque, efetivamente, sem eles não teria sido possível realizar mais este webinar, e nós damos aqui grande destaque àqueles que nos têm acompanhado, que são cada vez mais e que esperamos que ainda venham a ser mais. Portanto, os nossos agradecimentos a todas estas empresas. Se me permitem ocupar aqui um bocadinho mais de tempo de antena, gostaria de dizer que, e a engenheira Odete, mais uma vez, parece que combinámos, mas não, que ser membro da FRIAC traz uma série de vantagens. Vou passá-las muito rapidamente e já lhe dei o destaque. Ao ser membro da FRIAC, é por inerência membro da Euroban. E isso pode ser uma grande vantagem para alguns de vós. Por outro lado, nós temos uma colaboração estreita com a nossa congênere espanhola, a ATESIR, e alguns dos benefícios que os sócios da ATESIR têm, nós também os temos por termos esta colaboração com eles. Mas também poderia falar da ASHRAE,
ou da própria FAIAR. A ASHRAE é uma associação americana, como sabem, mas de extensão mundial, e a FAIAR é uma associação ibero-americana que comporta 14 países, 2 dos quais são europeus, Portugal e Espanha, e os outros 12 países são da América Latina. E os nossos convênios, aliás, a engenheira Odete é presidente da FAIAR neste momento, neste mandato, e temos acesso a normas, a cursos, ao mesmo preço que os outros métodos. Obviamente que têm direito a participar em uma série de atividades técnicas, há um conjunto de outros benefícios, não vos vou amassar, mas queria só chamar a atenção que para ser membro da EFRIARC, bom, nós temos várias categorias, não são as únicas, mas vou dar destaque aqui a estas 3, que se calhar são as mais expressivas. Um membro benemérito, que são as empresas que nos acompanham por 750 euros por ano, os membros séniores, e eu gosto de pôr este valor, 16 cêntimos por dia. Reparem que é muito mais barato tomar um café. Estes 16 cêntimos por dia revela 60 euros por ano. E os membros estudantes, eu vejo que estão aqui alguns, que o acesso é gratuito a estas atividades. Então, não perdendo mais tempo, vou só relembrar que o engenheiro Jorge Santarém terá uma apresentação de cerca de uma hora mais coisa, menos coisa. De certeza que surgirão dúvidas e questões técnicas que queiram colocar ao nosso convidado, e temos sempre estas 2 hipóteses, ou as colocam por bate-papo, na geral ou para mim, e eu depois no fim colijo as perguntas e coloco-as em vosso nome ao engenheiro Jorge Santarém, ou então questões mais técnicas podem enviar diretamente ao endereço de e-mail que se encontra no vosso ecrã. Vamos então dar o palco a quem de direito. Engenheiro Jorge Santarém, muito obrigado por estar connosco, e eu vou então deixar que partilhe o seu ecrã e que nos diga lá qual é o outro fluido ou outros fluidos que nós podemos esperar além do dióxido de carbono e aqui do azoto, ok, do nitrogênio. Okay? Não, aqui está. Exato. Engenheiro Jorge Santarém, então, eu vou parar o compartilhamento de tela. Está aqui? Ora, não sei se conseguem ouvir-me? Boa tarde a todos. Perfeito. Não sei se já estão a ver, digamos, a apresentação, digamos. Estamos a ver, sim. Ok, perfeito. Antes de mais, gostaria de agradecer a todos os presentes e principalmente ao convite que foi lançado pela EFRIARC para dar o meu contributo, o meu pequeno contributo nesta problemática, que não deixa de ser uma problemática que está neste momento a acontecer, eu diria, em toda a Europa, principalmente toda a Europa, mas também já está a alastrar para o resto do mundo, que é que tipo de fluido natural podemos utilizar, se podemos utilizar o A ou o B, os dois em conjunto, qual é que é melhor, etc. E quando eu digo que é uma problemática é porque, digamos, a resposta não é simples e, portanto, é um problema para ser resolvido pelos engenheiros e, por isso, eu vou tentar dar uma ajuda e o meu contributo para isso. Assim sendo, o título que eu escolhi, o fluido industrial CO2 NH3 ou outro, tem que ver principalmente com o seguinte, que é nós temos alguns fluidos naturais, uns que são explosivos, outros que são tóxicos, outros que provocam asfixia, outros que são inócuos à saúde humana, mas que têm, digamos, particularidades distintas entre si. E o que acontece, pura e simplesmente, é que eu gostaria de, nesta apresentação, cingir-me a 2 desses fluidos. O NH3 é, como nós sabemos, o amoníaco, e o CO2, portanto, o dióxido de carbono. Qualquer dos dois são fluidos naturais e o fluido que apresentamos aqui neste slide do meio, portanto, os inflamáveis, eu, pura e simplesmente, não faz parte desta apresentação incidir sobre estes fluidos frigorigéneos que são inflamáveis, naturais inflamáveis, pelo simples facto que na indústria da refrigeração
e quando eu digo indústria de refrigeração, estou a falar em termos mais industriais, portanto, instalações de grandes potências frigoríficas. O único país que eu saiba até ao momento que está a utilizar grandes cargas de fluidos naturais que são inflamáveis e trabalha com isso é a Holanda. Mas os holandeses seguramente que não são como os portugueses, ou seja, nós como portugueses que somos e latinos que somos, nós sabemos mexer em tudo, mesmo que não saibamos como é que as coisas funcionam e quais são as características técnicas e termodinâmicas dos fluidos, mas nós intrinsecamente já sabemos como as coisas funcionam e, portanto, se há um problema, nós resolvemos. Nos países do Norte, nomeadamente da Holanda, só mexe quem sabe e quem está habilitado. E, portanto, a parte dos inflamáveis, que não está a ser disseminado pela Europa, são, digamos, alguns nichos. Eu, pura e simplesmente, apresento aqui neste slide, mas não dá seguimento. Portanto, seguimos para a frente com os dois fluidos naturais que eu penso que serão o futuro da indústria da refrigeração em termos médias potências e grandes potências. Ambos os fluidos são excelentes fluidos e têm, digamos, particularidades que estão dentro e estão em linha com a última diretriz F-Gas. Portanto, enquanto o amoníaco não tem quaisquer problemas em termos de afetar o ambiente, embora seja tóxico, são coisas completamente distintas. A sua toxicidade é uma coisa, portanto, é uma característica inerente ao próprio fluido, mas que em nada afeta o seu desempenho como fluido frigorigéneo, com uma capacidade de refrigeração, eu diria mesmo, imbatível. E já vamos ver mais à frente o que quer dizer com isto. Em termos de ODPs e GWPs, portanto, afetar a camada de ozono e capacidade, portanto, aquecimento global, a única coisa que difere é o valor 1, é o unitário, portanto, todos os fluidos são, quando nós temos com um GWP, por exemplo, de um fluido frigorigéneo, o 404A, 4000 e tal, o 134A, 1300 e qualquer coisa, é sempre referente a, sempre comparando com o Global Warming Potential de incidência do CO2. Posto isto, sabemos que na parte do amoníaco, conforme eu já referi, é tóxico e no caso do dióxido de carbono tem a vantagem de não ser tóxico, mas como nós temos uma série de precauções nas instalações de CO2, era importante nós percebermos o porquê, porque, para quem não sabe, é muito fácil detectar uma ligeira fuga de amoníaco, porque precisamente por causa do odor. No CO2 não é assim tão fácil, portanto utilizamos detectores, precisamente por não ter odor. E eu criei aqui um pequeno slide em que tem vantagens e desvantagens, e para ser mais fácil, para ser bastante mais fácil, nós percebermos as vantagens entre eles e as desvantagens. Conforme eu tinha dito, o amoníaco é simplesmente fantástico em todas as gamas de média temperatura e de baixa temperatura. Neste caso, a média temperatura tem aqui a sigla MT, a baixa temperatura é LT, portanto é mais conhecido como refrigerados e congelados. No caso do CO2, tem uma eficiência muito, muito boa, portanto é um excelente fluido frigorigéneo para trabalharmos em congelados. No que diz respeito ao funcionamento em MT, portanto na parte de refrigerados e HT, High Temperature, já não é o caso. Portanto, tudo que é funcionamentos para média temperatura e alta temperatura, temos que adicionar alguma tecnologia para que a eficiência do CO2 possa ser demonstrada e possa concorrer com outras instalações frigoríficas. Outra das coisas que é importante salientar, que estávamos a falar da questão da toxicidade e do CO2 não ser tóxico, mas eu tenho aqui esta frase, que não é para alarmar ninguém, mas a verdade é mesmo essa, porque em concentrações elevadíssimas pode matar por asfixia. É claro que o valor é bastante elevado e não sei se as pessoas têm a noção qual é que é o valor normal
por exemplo, no gabinete de trabalho. Por exemplo, neste momento estou a ligar o meu aparelho de medição de CO2, só para vos darem uma ordem de grandeza. De manhã, este aparelho com a janela aberta, tínhamos à volta de 300 ppm, portanto, partículas por milhão, e neste preciso momento ele já está on, está à volta dos 600, mas se eu começar a respirar e, portanto, a exalar para cima do sensor que detecta o CO2, o valor começa logo a subir. Portanto, como nós expiramos e o CO2 vem, como gás, vem nisso, posso dizer que neste momento já tenho aqui 800 ppm só por estar a respirar para cima do sensor do CO2. Mas passando à frente, vamos lá ver um pouco das tais vantagens e desvantagens que ambos os fluidos têm. O amoníaco é utilizado desde sempre, para grandes instalações industriais. O caso do CO2 começou a ser desenvolvido há alguns anos. Portanto, houve um investimento muito grande por parte dos fabricantes de equipamentos de refrigeração e conseguiram, acima de tudo, começar com compressores para pequenas potências frigoríficas, quer em MT, quer em LT. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tudo o que foi, digamos, para quem estava mais familiarizado, o que é que são pequenas potências, um frio comercial, pequenas lojas, lojas talvez, pequenos supermercados, alguns hipermercados, aos poucos foram criando equipamentos para abranger uma série de potências, desde as mais pequenas até conseguem, até hoje em dia, conseguem chegar a potências que rondam, em termos de média temperatura, devem estar entre os 600, 700, e em baixa temperatura, com uma única central, é capaz de estar com à volta de 90, 100. Depende do fabricante, depende do tamanho da central, porque depois iremos ver um pouco mais à frente que a quantidade de compressores influencia bastante, a base, o seu transporte, porque não podemos esquecer que isto é tudo para ser transportável, portanto, por transporte terrestre ou marítimo, mas tipo em caminhão, portanto, 12 metros, que há sempre uma bitola para fazer com que as coisas funcionem e consigam ser transportadas para o local das obras. Posto isto, vamos ver que mais desvantagens nós temos em ambos os fluidos. Portanto, a parte da toxicidade e das altas concentrações já foi falado, a parte do amoníaco, do ser inflamável, mas posso dizer que é mesmo uma estreita faixa. Portanto, em Portugal, eu nunca tive conhecimento de nenhuma instalação que possa ter tido problemas desta natureza. No que diz respeito ao CO2, uma vantagem que assustou muita gente ao início foi simplesmente nós termos pressões elevadíssimas de funcionamento. Ou seja, essas pressões elevadíssimas, estamos a falar entre a descarga dos compressores e depois a válvula expansora antes de entrar no recipiente do depósito. Também já vamos ver mais à frente um pouco como é que é o sistema de CO2 e do que é que estamos a falar. Infelizmente, temos aqui uma desvantagem que nada tem a ver com aspectos técnicos, tem a ver com falta de recursos humanos. Ou seja, por parte do amoníaco, aqueles técnicos sabedores de como é que as coisas eram feitas, como é que o tal corte e costura, porque o sistema de amoníaco aparentemente é realmente fácil de se pensar e de se trabalhar, não tem uma complexidade de automação quando comparado com o sistema de controle de uma central transcrítica a CO2, por exemplo. A central transcrítica a CO2 está bastante dependente de uma automação e de uma parametrização e de algoritmos que sejam bem concebidos, sob pena de não conseguirmos tirar proveito das centrais transcríticas. No caso do amoníaco, o fluido por si só tem uma capacidade tremenda e, portanto, é tudo bastante mais simples em termos de controlo. Mas, infelizmente, uma grande desvantagem é já são poucos os técnicos com sabedoria para podermos trabalhar com o amoníaco e cada vez há menos. Outra desvantagem para o lado do CO2 é
Para os países nórdicos, CO2 é uma maravilha. CO2 é uma maravilha porque eles têm temperaturas médias muito baixas ao longo de todo o ano. No caso de Portugal, não é isso que se passa. Nós conseguimos ter facilmente, num dia de verão, 43 graus. Em Lisboa, conseguimos ter isso. Em Braga também. Portanto, já não é uma questão de Lisboa ou de Setúbal, que também consegue ter 45 graus, que acontece também. Mas em Braga já conseguimos atingir 43 graus quando vêm aquelas vagas de calor. Tudo isso são valores que nós monitorizamos em instalações frigoríficas. Portanto, estamos a falar de temperatura de polvo seco à entrada de condensadores ou de gás coolers. No que diz respeito falando das duas últimas desvantagens que estão aqui neste slide, por ser tóxico, o amoníaco, para quem faz um projeto com cabeça, tronco e membros, também já vais ver o que é que isto quer dizer, a meu ver, como projetista, requer um sistema de lavagem e neutralização antes de poder ser enviado para o exterior. No caso do CO2, devido às elevadas pressões que estão em jogo entre a descarga e a entrada no recipiente, nós utilizamos aço inoxidável, que aguenta em pressões até 120 bares, ou então o que se chama comercialmente, K65 realmente é uma referência comercial, mas basicamente isto é uma mistura de cobre com aço. Falamos um pouco então do NH3 e o que é que fazemos. Tendo em conta a sua toxicidade, vamos tentar confinar o fluido, como sendo fluido primário, na casa de máquinas. Porquê? Porque, se repararem neste slide, se nós conseguimos confinar entre o separador, um permutador arrefecedor, neste caso, de água glicolada, e depois a parte do compressor e por cima tivermos o condensador, que pode ser evaporativo ou não, nós, por simplesmente, conseguimos fazer a salvaguarda de todas as pessoas que operam, não necessariamente os técnicos, porque os técnicos têm conhecimento do que é que têm que fazer no caso de um azar, de fuga, etc. Esses técnicos de amoníaco sabem exatamente o que fazer, mas há sempre aquele receio, devido à sua toxicidade, de ninguém querer ter o amoníaco à porta, o que é um erro. O que é um erro porque é uma instalação bastante fiável. Eu até diria que, ultimamente, nos últimos meses, e como tenho tido a possibilidade de estar envolvido em manutenção, quer de instalações a amoníaco, quer de instalações a CO2, eu tenho verificado que realmente a instalação a amoníaco é de uma fiabilidade fantástica. Não quer dizer que as instalações a CO2 transcrítico não sejam, mas requerem um outro tipo de atenção, que também vamos ver um pouco mais à frente. Atenção, quando eu digo isto, não estou a referir-me somente a Portugal, porque é importante explicar isto. Nós fazemos instalações, quer amoníaco, a projetar instalações, quer amoníaco, quer a CO2, portanto, para a Europa, para a América do Sul, para a África, e, portanto, são realidades distintas. Posso dizer-vos que dos projetos onde eu estive, ou eu e os meus colegas aqui na empresa estivemos envolvidos, portanto, já levamos pelo menos 80 instalações a CO2 transcrítico e sem problemas de maior. Portanto, são questões corriqueiras que surgem de vez em quando e vamos tentar perceber o que é que pode acontecer, quer num caso, quer no outro. Aqui está. Se não conseguimos, pura e simplesmente, confinar o fluido, e no caso de uma existência de uma fuga, o que nós, pura e simplesmente, sugerimos é fazer uma lavagem, que já tinha sido referido no slide anterior, uma lavagem para que transformarmos o amoníaco numa solução que, depois de passar por essa lavagem com água, quando for, digamos, feita a exaustão para o exterior, pura e simplesmente não irá afetar o meio envolvente. Vamos agora juntar amoníaco com CO2. Para quem se recorda, ou para quem esteve presente numa apresentação que eu fiz há uns anos atrás, este slide também fazia parte, mas nessa altura
eu estava um pouco apreensivo em relação ao permutador, e aqui o permutador que estamos a falar é o permutador que faz a condensação do CO2 e, portanto, estamos a evaporar a amoníaco e a condensar CO2, e eu estava um pouco apreensivo nessa altura, há uns anos atrás, porque a tecnologia, e eu verificava na altura, porque por uma série de acontecimentos, eu verificava na altura que esta permuta para fazer cascata entre NH3 e o CO2, isto ainda não funcionava a 100%. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que ainda havia aqui algumas coisas que falhavam e poderíamos ter alguns azares. E se tivermos azar, ou seja, a mistura de amoníaco com CO2 forma uma espécie de uma pedra, portanto, o carbonato de amoníaco, não é? Isto forma aqui uma pedra que depois não conseguimos, vai ser muito difícil fazer com que a instalação volte a funcionar, sob pena de termos alguns produtos que tenham que ser deslocados dos sítios. Mas isso, entretanto, evoluiu significativamente. Ou seja, hoje em dia existem dois tipos de permutadores, ou melhor, existem três tipos de permutadores. Um que já era utilizado antigamente, que é o permutador de placas, e ultimamente tem aparecido no mercado este tipo de permutador que é considerado, é o que eles chamam o tal spray chiller, que também tem dado bons resultados, e este tipo de permutador, o shell and plate, que também é bastante utilizado. Portanto, eu vou voltar atrás. Neste momento, a tal apreensão que eu tinha há uns anos atrás sobre como é que fazíamos esta permuta, esta condensação de CO2 com o amoníaco, sem termos problemas ou eventuais problemas de fuga e de junção de dois fluidos, foi resolvida com a utilização de spray chillers e com shell and plates. No entanto, é importante alertar, continua a ser utilizado, bastante utilizado, pura e simplesmente permutadores de placas simples, adaptados para amoníaco CO2. Portanto, isso continua. Mas eu só queria trazer aqui a esta apresentação, digamos, as principais novidades, porque aquilo que já é utilizado no passado, penso que não haveria voltar a salientar. Passamos agora para a parte do CO2, que eu, quando estive na Escola Náutica, e portanto, do Henrique e Passo de Arcos, aprendi algumas coisas no diagrama de pressão e entalpia, no que diz respeito ao R22. Nessa altura, acho que ainda nem tínhamos sequer sebentas para falar sobre o 404A, já foi há alguns anos atrás, mas falava-se muito do R22. Mas, se havia coisa que ninguém falava, era fluidos frigorigénios a funcionar em regime transcrítico. Isso para nós era chinês. E continua a ser chinês durante muitos anos, e, portanto, até há poucos anos, continuámos sem perceber o que era o regime transcrítico em termos de refrigeração. Portanto, utilização de fluidos frigorigénios a funcionar em regime transcrítico, ok? Isso é que era importante. Para nós tínhamos sempre um fluido frigorigéneo que evaporava, depois tinha a compressão, condensava e havia uma expansão. Nunca utilizámos nenhuma instalação, pelo menos até há poucos anos atrás, com a introdução do CO2 em regime transcrítico, nunca utilizámos nenhum fluido em regime transcrítico que eu conheça. Com a vinda do CO2, foi necessário nós atualizarmos o nosso conhecimento e perceber um pouco que, para além de utilizarmos esse fluido, ou utilizarmos fluidos frigorigénios a fazer condensação, poderíamos utilizar este CO2 em regime transcrítico e continuar a ter proveito, quer para instalações frigoríficas, quer inclusivamente para fazer recuperação de energia de uma forma mais consistente. E isto fez com que temos
ao termos temperaturas ambientes baixas, nós conseguimos trabalhar com o CO2 em subcrítico. Ao termos temperaturas ambientes elevadas, a mesma instalação irá trabalhar em transcrítico. Isto, na teoria, é assim. Na prática, o que acontece não é exatamente isto. Porquê? Porque, como eu vos disse, estas instalações a CO2 transcrítico estão dependentes de algoritmos e automatismos com parametrizações bastante complexas. Quer dizer que, se eu tivesse sempre a minha instalação assim que eu chegasse ao ponto transcrítico é que fazia a mudança, a instalação baralhava-se. E, portanto, a transição entre o regime subcrítico para o regime transcrítico é feita muito antes. Neste slide, vou tentar demonstrar-vos muito rapidamente o que é uma instalação a CO2 em que temos, pura e simplesmente, aquilo que nós conhecemos como sendo uma instalação simples e quando nós começamos a fazer com que ela funcione com mais tecnologia e tirar proveito disso. Nós, do lado esquerdo, pura e simplesmente, temos o que nós chamamos uma instalação em que realmente faz a expansão, faz a aspiração, faz a compressão, etc. E tem aqui um arrefecedor intermédio. Nós, do lado direito, o que nós temos é ligeiramente diferente. Temos aqui o que nós chamamos um depósito intermédio, é o tal recipiente, depósito intermédio, que o que nós sabemos disto é que este depósito intermédio vai ter cá dentro, quer líquido, quer a parte do flash gás. Flash gás que não nos interessa para fazer o efeito frigorífico, quer dizer que nós temos que o tirar daqui rapidamente. E ao fazer isto, vamos começar a introduzir alguma complexidade à instalação e ao longo dos anos essa complexidade foi aumentando. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que passámos de instalações simples para instalações com mais complexidade. Portanto, do lado esquerdo temos aqui um sistema booster tradicional, muito simples. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que temos os compressores de baixa temperatura que estão a comprimir para a aspiração dos compressores de média temperatura. Portanto, esta linguagem LT, MT, não se esqueçam, Low Temperature, MT, Medium Temperature. Portanto, LT congelados, MT refrigerados. Perdão. Portanto, não vamos esquecer, sistema booster é um sistema simples para uma central transcrítica em que nós temos compressores de congelados, comprimem para a aspiração de compressores de refrigerados. Depois vão para o gas cooler. Gas cooler temos uma válvula de alta pressão e depois temos aqui uma válvula que é a válvula de bypass para tirar o flash gás novamente para a aspiração dos compressores de refrigerados. Aumentou a tecnologia evoluiu e verificámos que, bem, se a quantidade de flash gás for muito elevada, convinha era termos um compressor em paralelo, em vez de ir para a aspiração dos compressores de refrigerados, o que nos interessava era ter uma temperatura de evaporação acima. Para quê? Para ter mais eficiência na central. E assim foi. Juntaram um compressor paralelo. Compressor paralelo esse que, embora tenha uma descarga comum com o compressor de refrigerados, mas tem aspirações distintas. O compressor de refrigerados tem uma aspiração mais baixa do que o compressor paralelo. A tecnologia foi evoluindo. E foi evoluindo porquê? Porque quando os países do norte da Europa disseram e quiseram, pura e simplesmente, dizer que agora é tudo fluido natural e para supermercado, o que havia de fluido natural para supermercado e para pequenas instalações frigoríficas, o que havia aí de fluido natural, não havia grandes alternativas. E começou-se a verificar que, bem, se nós utilizamos uma instalação simples, tipo boost, em países quentes, isto em termos de eficiência não é muito vantajoso. E, portanto, foi assim que começaram, digamos, a desenvolver cada vez mais tecnologia. Apareceu então o injetor de alta pressão. O injetor de alta pressão que, pura e simplesmente, veio trazer mais rendimento às instalações frigoríficas, às centrais frigoríficas transcríticas. É claro que
tudo isto tem que ser pensado com conta, peso e medida. Isto porquê? Atenção que, embora eu não tenha sido o autor deste comparativo, portanto, tudo isto foi feito um estudo adequado para cada tecnologia, é importante terem noção do seguinte: nós, em zonas que têm uma temperatura baixa, o que é uma temperatura baixa neste caso? Neste slide, consideramos temperaturas abaixo dos 15 graus. Quando nós acrescentamos tecnologia, não podemos esquecer que estamos a comparar sempre com a solução base booster. É claro que se nós não precisarmos dessa tecnologia e estamos a incrementar preço, mesmo que seja mais tecnologia, mas estamos a incrementar preço e as temperaturas ambientes são muito baixas, nós não vamos conseguir ter um ROI, portanto, o Return of Investment, o retorno do investimento, tão rapidamente como gostaríamos. Como é óbvio, comparando sendo em que a base é o booster MTLT, compressor de refrigerado, compressor de congelado, e com soluções de CO2 com mais tecnologia, já conseguimos sim começar a ter retornos de investimento mais simpáticos. Mas também deixem-me dizer o seguinte: isto é verdade para condições muito específicas, porque cada caso é um caso e não podemos pegar nisto e depois dizer amanhã, não, se eu puser um injetor tenho 3 anos do retorno e depois um injetor líquido de gás já vou ter 5 anos e digamos, com o subinfriador. O subinfriador é basicamente uma unidade exterior que nos vai arrefecer logo a seguir ao gás cooler para termos bastante eficiência na instalação. Portanto, tudo isto é muito subjetivo porque foi feito para determinadas condições de estudo, ok? E eu vou voltar atrás um pouco, peço desculpa, eu deixo-vos aqui isto, mas isto terá que ser muito bem verificado, caso a caso, a quantidade de congelados em jogo, a quantidade de refrigerados em jogo, se tem climatização associada ou não. Tudo isto influencia positivamente ou negativamente na solução que terão que adotar. Gostaria de falar agora um pouco sobre a concentração de CO2 dentro das câmaras. Isto porquê? Porque, como eu vos disse no início, embora o CO2 não seja tóxico, mas, não sendo tóxico, mas com elevadas concentrações, poderá trazer problemas, em muito altas concentrações, poderá inclusivamente matar. E é uma realidade. Câmaras de atmosfera controlada, infelizmente, isso pode vir a acontecer, não por motivos da instalação frigorífica em si, mas para conseguirmos garantir que as frutas estão, ao fim de alguns meses, quando vêm para o mercado, como se tivessem sido acabadas de colher. Mas são condições muito específicas que não acontecem no dia-a-dia e não acontecem nas instalações que habitualmente trabalhamos. Eu volto a referir, tal como há pouco vos disse, eu tenho ao meu lado o meu medidor de ppm e o meu medidor do ppm está neste momento a dizer que eu tenho uma concentração de 553 ppm. Ora, se nós verificarmos este slide, e agora eu gostaria de debruçar um bocadinho sobre este slide, eu estou na percentagem, portanto, eu fiz aqui uma escala de cores para ser mais fácil, poderão ver do lado direito essa escala de cores. Portanto, eu estou abaixo dos 600 ppm. 600 ppm, de acordo, é uma qualidade aceitável para ar interno. Eu também não podia esperar outra coisa. Eu também, no meu gabinete, se eu não abrisse a janela para sentir-me mais confortável, seria complicado. Também vos posso dizer que se eu abrir a janela, este valor baixa anda entre os 380 a 400 ppm. Portanto, janela fechada, com o ar que aqui estou no meu gabinete, tenho valores à volta dos 500 e pouco ppm. Janela aberta, entrar fresco, entrar novo de forma natural e consigo ter uma redução para entre os 350 a 400 e tal ppm. É isto que acontece e isto é verdade. Portanto, estou aqui a ler. Quem tiver um aparelho de medição de concentração de CO2 poderá corroborar aquilo que eu estou a dizer. E, portanto, tudo isto para dizer o quê? Estão a ver que com 20% provoca inconsciência rápida e morte. Mas estamos a falar de 200.000 ppm, 20%. Portanto, este valor é um valor absurdo, ok?
O que é que nós fazemos em termos práticos nas instalações de refrigeração? É colocar detectores. E como podem ver, isto é um caso real de uma instalação que não é importante onde é que ela está localizada fisicamente. O que é importante é que vocês verifiquem que temos uma câmara que está a marcar 795, 400, 406, 580, 476. E se formos ao slide atrás, estamos a falar sempre de valores que correspondem a uma qualidade aceitável para o ar interno. Aceitável. Portanto, todas as instalações frigoríficas que tenham CO2, eu sugiro, mesmo que outras pessoas possam querer prescindir de algumas coisas, a meu ver, nunca deverão prescindir de detectores de CO2. É fundamental que eles estejam lá. É uma salvaguarda, é uma sugestão e uma salvaguarda que eu penso que é importante deixar aqui. Agora tenho aqui um pequeno comparativo. Atenção, este comparativo é um caso isolado e, portanto, não serve para extrapolarem para mais nada. Volto a dizer-vos que, neste caso, nós temos aqui uma instalação do total de circuito congelados à volta de 200 kW, de refrigerados 700 e pouco, a quantidade de compressores por central, portanto, é um sistema a CO2 transcrítico, em que temos low temperature, medium temperature e a intermédia. Quer dizer que temos compressores de congelados, compressores de refrigerados e compressores paralelos. E temos aqui um total de 24 compressores, que algumas pessoas poderão dizer, bem, 24 compressores já são muitos compressores. É verdade. Eu devo lembrar que a tecnologia de fabrico de compressores para CO2 está em constante desenvolvimento e cada vez mais estão a fazer compressores com maior capacidade frigorífica e, portanto, se falar à data de hoje, nós temos compressores com mais potência frigorífica do que tínhamos há 3 anos atrás. E, portanto, todos os anos estão a sair modelos novos, porque lá está. Porque é uma tecnologia que está em desenvolvimento e está a ser desenvolvida todos os anos, temos coisas novas. E é importante explicar isto porquê? Porque eu fiz aqui este pequeno comparativo para uma situação muito específica, que era estar a utilizar amoníaco com água glicada nos refrigerados e depois iria condensar o CO2 em expansão direta e depois ver em termos de investimento inicial quando comparado com uma solução transcrítica. Neste caso concreto, em termos de investimento, em CAPEX sai mais barato. Portanto, neste caso concreto, saiu mais barato. Lá está, volto a lembrar-vos que depende da localização, do funcionamento, se vão ter água ou não vão ter água. Portanto, há uma série de condicionantes que levam e têm que estudar perfeitamente para que verifiquem se, no vosso caso, a solução mais vantajosa há de ser amoníaco, ou há de ser amoníaco CO2, ou há de ser transcrítico. Portanto, tem que ser muito bem estudada. No caso também do OPEX, neste caso também foi em favor do transcrítico. Podia não ter acontecido isso, mas neste caso passa-se o mesmo. E eu aqui, depois deixo aqui uma pergunta que não deixa de ser bastante pertinente, que é, se vamos começar a fazer centrais transcríticas e vamos fazer tudo isso para potências elevadíssimas, até onde é que vamos parar em quantidade de centrais, em quantidade de compressores? Eu deixo-vos aqui um exemplo. Para este estudo, para esta potência de congelados de 600 kW e para uma potência de refrigerados de 1000 kW, temos a totalidade de 33 compressores. E, portanto, 33 compressores, já estou a imaginar o tamanho da casa de máquinas que temos que fazer, já estou a imaginar, em termos de manutenção, fazer manutenção a 33 compressores, embora saibamos que fazer manutenção em contraponto, tenho aqui uma central com NH3, amoníaco e o CO2 subcrítico, e se verificarem, nós, com 2 compressores de amoníaco em alta, para fazer o sistema cascata, precisamos de 7 refrigerados mais paralelos. E tudo isto tem custos associados. Custos de CAPEX, como é óbvio, que porventura os compressores do transcrítico têm um custo relativamente baixo quando comparado com compressores de amoníaco. No entanto,
não podemos deixar de ter em conta que, quando estamos a falar de unidades, apenas 2 unidades, versus 7 unidades, tudo isto é importante ser bastante ponderado para quem está a fazer o ensaio de CAPEX-OPEX e de qual a melhor solução a adotar. E passaria então aquilo que eu considero como sendo os principais desafios a curto prazo. E a curto prazo, para mim, o amoníaco terá que, tal como o CO2 deu um salto de pequenas potências e, à medida, ao longo dos anos, está a evoluir para potências frigoríficas mais elevadas, no caso do amoníaco, eu considero que tem que fazer exatamente o oposto. É um ótimo fluido frigorigéneo para grandes regimes de temperatura, quer seja em congelados, quer seja em refrigerados, só que temos que fazer, devido à sua toxicidade e devido, digamos, aos constrangimentos que temos em fazer separadores, etc., etc., temos que, como desafio a curto prazo, arranjar sistemas compactos com muito baixas cargas de fluido que possam ser facilmente transportadas, instaladas, etc. Esse é o primeiro desafio para o amoníaco. Para mim, o segundo desafio é começar a ter valores mais competitivos na parte de compressores e componentes para amoníaco. A parte da fiabilidade já não é de curto prazo. Eu deixei aqui isto só para terem atenção. Cuidado quando fazem a escolha do permutador para as cascatas. Não, portanto, já existem permutadores com altíssima fiabilidade, portanto, só têm que ter cuidado com isso, porque às vezes o barato sai caro. E aquela que eu introduzi e que considero aquela que é a mais importante de todas, que é, tem que se tornar sociável. Porque quando falo em amoníaco, as pessoas fogem do amoníaco e não têm que fugir do amoníaco. As pessoas têm, pura e simplesmente, perceber que tem algumas particularidades. É tóxico, sim senhor, há que saber viver com isso, há que saber trabalhar, há que saber ter o know-how necessário e suficiente. Como é que temos que pensar no amoníaco, como é que temos que desenhar as casas de máquinas, como é que temos que desenhar os sistemas de lavagem, os sistemas de mitigação quando o amoníaco tem uma fuga. Tudo isso é importante e, portanto, se a indústria do amoníaco conseguir dar a volta a isto e tornar-se sociável, eu acho que vamos ter uma disputa fantástica para os próximos 10 anos entre soluções a CO2 e soluções a amoníaco. Pelo lado do CO2, o que é que eu tenho a dizer? Seria ótimo deixar de ter a necessidade de sistemas complexos para termos mais eficiência energética. Eu devo lembrá-los que o CO2 estava em booster e depois acrescentámos uma série de tecnologia. Mas essa tecnologia funciona bem, como é óbvio, mas está sempre dependente de algoritmos, parametrizações, automação, para conseguirmos ter a maior eficiência possível. E era importante desenvolver tecnologia em que não tivesse tão dependente de muitos algoritmos e muitas parametrizações especiais. O outro desafio que vai ser importante é na parte da junção do frio à VAC. A questão da junção do frio à VAC não quer dizer que agora vão ser todos instaladores de frio e já não temos instaladores da VAC. Não é nada disto. É pura e simplesmente saber bem se vale a pena ou não, em alguns casos, termos a junção dos dois fluidos e onde e como e onde é que está a fronteira. Porque é fundamental mantermos a distinção, aquilo que é a AVAC e aquilo que é frio. Se a unidade produtora que fornece, pura e simplesmente, o frio e calor para o AVAC estiver do lado da central de frio, não vem mal nenhum, desde que o AVAC saiba exatamente com aquilo que conta e saibamos perfeitamente onde é que está a fronteira. E depois é, digamos, a nossa legislação ainda tem, eu não vou dizer que tem lacunas, porque lacunas não é esse o termo, se calhar o mais correto. Eu diria que tem que ser adaptada, ou deveria ser adaptada, quando nós queremos fazer a junção de instalações de frio mais à VAC. Depois encontramos, às vezes, algumas dificuldades da forma como é que se pode certificar energeticamente esse tipo de solução. E, portanto, para mim, são os principais desafios a curto prazo.
Gostaria de concluir, e aquilo que eu vos disse no início é aquilo que eu irei dizer como conclusão, que é bastante importante, é que têm que ter a noção que cada caso é um caso e têm mesmo que fazer os estudos, perceberem bem se a melhor solução será o amoníaco, se será o CO2, se vale a pena juntar ambos por uma questão de não querer levar amoníaco até uma câmara ou por ser muito longe e não fazer sentido. Se for uma conjunção de ambos e levam o CO2, por exemplo, através de sistema por bomba, ou se vai ser um sistema por expansão direta, se vão ter um sistema em cascata direto, amoníaco, CO2, não esquecer da questão dos permutadores que devem ter a fiabilidade adequada. Se no meio disto tudo vamos ter, afinal, água glicolada que irá condensar o CO2, também é importante terem noção se para aquele cliente é isso que é o mais vantajoso ou não. Porquê? A parte da eficiência energética é importante, mas não é tudo. A parte da segurança é importante, mas não é tudo. E o investimento e exploração também é importante, mas não é em tudo. Portanto, terão que saber conjugar tudo isto, caso contrário, eu garanto-vos que podem estar a cometer um ou mais erros quando dizem que a melhor solução é CO2 transcrítico. E não é verdade. Ou é amoníaco. E não é verdade. Ou poderá ser. E isso só irão saber se fizerem o estudo, se fizerem um cálculo, as simulações necessárias, e é isso que é importante, é que os engenheiros de refrigeração façam engenharia de refrigeração, não se limitem a copiar aquilo que os outros dizem que é o melhor para a vossa instalação. Porque para mim, eu projeto ambas, portanto, projeto instalações a amoníaco, projeto instalações a CO2, com glicol, sem glicol, com fluorados, sem fluorados. Portanto, nós fazemos muito projeto. Mas não há uma varinha mágica para dizer que esta solução é melhor que aquela. Não, isso não há. O que para mim existe é uma falha na legislação, porque não existe legislação que exija um projeto de execução tal como é exigido no licenciamento de instalações de AVAC. Nós, quando queremos fazer instalações de AVAC, a legislação está lá, é clara, quais são os pressupostos, o que é que nós temos que fazer como projetistas, o que é que temos que ter em conta. Não existe, infelizmente, uma legislação à semelhança daquilo que existe no AVAC. E, a meu ver, deveria existir, porque iria ser uma ajuda fantástica para quem pretende meter-se na engenharia da refrigeração. Resta-me agradecer a vossa atenção e passaria a palavra ao engenheiro Luís Neto para saber o que é que nós temos de algumas perguntas que possa eventualmente ter feito. Ok, muito obrigado, engenheiro Jorge Santarém. Efetivamente tenho aqui já um conjunto de questões para lhe colocar, mas enquanto espero que apareçam mais questões, colocava eu próprio uma. Não é vulgar, não é normal, mas tem ocorrido, por vezes, em Portugal, fugas de amoníaco. Como digo, não é propriamente uma coisa do dia-a-dia, mas também não é propriamente, digamos, totalmente desconhecido de nós. A que é que se deveram, se é que me pode responder a isso? Essas fugas de amoníaco deveram-se a quê? Má operação do sistema? Falha do sistema? Ora bem, eu não sei a que caso concreto se está a referir, mas eu posso dar alguns exemplos daquilo que pode suceder. A má operação do sistema está diretamente relacionado com o técnico em si, portanto, se o técnico em si não souber como é que deve fazer aquela operação, poderá eventualmente provocar uma fuga. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que estamos a fazer uma purga num depósito de óleo. Temos um depósito de óleo e vamos fazer ali uma purga para retirar o óleo que ficou acumulado. E a pessoa foi lá fora, foi fumar um cigarro e esqueceu-se ali aquilo aberto, porque sabia que habitualmente aquilo demora imenso tempo e então deixou lá a válvula aberta. Isso, pura e simplesmente, pode provocar uma fuga, porque se realmente ele estava à espera de sair uma quantidade de óleo tremenda e não saiu e foi rápida essa saída, o que vem a seguir é amoníaco. E depois já temos um problema. Portanto, e há de tudo. Vou-lhe dar outro exemplo prático. Pura e simplesmente,
falha numa válvula. Pode acontecer uma falha numa válvula não provocada pelo técnico, mas vir já de fabrico com algum defeito. Pode acontecer, tal como acontece em qualquer componente da indústria. Um automóvel falha o motor, falha a roda, falha o travão, portanto, tudo isto é normal. Mas, se nós soubermos como atuar no caso de fuga, está tudo bem. O que é que quer dizer com isto? O que nós verificamos é que as instalações a amoníaco, infelizmente, algumas, não têm em conta aquilo que eu considero ser essencial, que é a mitigação, a lavagem do amoníaco em caso de fuga. E depois espalha-se uma nuvem de amoníaco pela localidade, pela zona, que depois provoca termos que sair do espaço onde estamos para entrarem os bombeiros, etc. Portanto, o que eu acho que está errado não é a questão da fuga de amoníaco, porque a fuga de amoníaco não teria problema nenhum se tivéssemos meios de mitigação, ou seja, se tivéssemos meios de lavagem na ocorrência dessas fugas. E, portanto, ao não exigirem, em termos de legislação, que isso seja assim e que tenha que existir obrigatoriamente esses meios, temos, lá está, o instalador ou o projetista da instalação ou o cliente a dizer: ai não, deixa estar assim, está muito bem. Ou o instalador a dizer assim: não vale a pena gastar dinheiro porque isto nunca dá problemas. E é aí que as coisas depois correm menos bem. Pode nunca dar problemas, porque eu conheço dezenas de instalações nunca deram problemas na vida e trabalham há mais de 40 anos e nunca têm problemas nenhuns. Portanto, pode ser, resumindo, pode ser a instalação que esteja menos bem feita, pode ser, por exemplo, por corrosão na tubagem. Posso também dizer-lhe que já assisti a instalações de amoníaco que não tiveram manutenção adequada e a corrosão na tubagem é tal que provoca fugas na própria tubagem. Portanto, pode ser um pouco de tudo. O que é importante é nós sabermos como atuar e como mitigar tudo isso. Sim, senhor. Muito obrigado pela explicação. Tenho aqui algumas questões. Vou começar por ordem cronológica. O nosso colega Carlos Miguel Borges pergunta: que tipo de compressores se pode utilizar aqui com o CO2? Eu gostava de saber que tipo de compressor. Ora bem, são compressores específicos que são preparados para, se for para transcrítica, para alta pressão. Portanto, quando eu falei em alta pressão, não se esqueçam que nós podemos estar a falar até aos 120 bares. Portanto, são compressores que a maior parte dos fabricantes, e vou-lhe dar exemplo, sem querer dizer que o A é melhor que o B, eu posso dizer que há pelo menos 4 fabricantes de compressores que têm compressores para CO2. Sei lá, podemos pensar numa Frascold, num Dorin, num Bitzer, num Bock. Qualquer destes fabricantes tem compressores para CO2, portanto, se uns são melhores que outros, ouça, eu diria que a tecnologia está a evoluir todos os dias e, portanto, nenhum quer ficar atrás em termos de fiabilidade. Eu penso que qualquer um deles deverá ter seguramente cuidado no desenvolvimento desses compressores. Não podemos esquecer que um compressor para transcrítico é para aguentar pressões bastante mais elevadas, um compressor para trabalhar em subcrítico aguenta pressões bastante mais baixas. Sim, senhor. Agora do nosso colega, vindo diretamente do Algarve, colega Armando Inverno, pergunta-nos se o R744, a funcionar em regime transcrítico, pode ou não ser um constrangimento, mas um imperativo. Por exemplo, numa indústria onde, para além do frio, haja também grandes necessidades de calor. Ora bem, essa pergunta é bastante pertinente. E ainda bem que alguém fez. Um abraço para o colega do Algarve. Eu posso dizer que neste momento a Dinamarca está a desenvolver. Atenção, a Dinamarca é um daqueles países que mais a indústria da refrigeração está sempre em ebulição. E está, digamos, a grande concorrência neste momento da Dinamarca é, pura e simplesmente, quem é que vai ganhar os district heatings. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer na prática que eles neste momento estão a substituir a maior parte de sistemas, alguns obsoletos, por soluções com centrais, quer a CO2 transcrítico, quer a amoníaco, para fazerem bombas de calor para aquecimento de bairros, de cidades. É isso que está a ser feito no norte da Europa. E portanto, tudo isto em conjunto com as universidades e com os institutos.
Isso, senhor. Eu não sei se estão a ver o meu ecrã. Estamos a ver. Ok, então é para facilitar a leitura para todos os presentes. André Felício diz assim, para média temperatura não haverá fluidos sintéticos com GWP baixo e melhores eficiências do que o CO2? Muito bem, também bastante pertinente, André. O que é que eu posso dizer com isso? Baixo sim, melhores que o CO2 não, porque o CO2 é a bitola. No entanto, vamos partir do pressuposto, porque assim, eu sou apologista que o sintético eu consigo fazer o que quero do sintético. Portanto, vamos partir do pressuposto que a indústria de fabrico de fluidos frigorigénicos consegue fabricar um que também tenha um GWP 1. No entanto, não podemos esquecer, quando diz assim, o consumo de energia é mais elevado, também conduz a maiores emissões de CO2. É verdade. Agora eu pergunto também, para fazer, como é que eu ia dizer isto? Para nós utilizarmos fluidos frigorigéneos sintéticos, temos que ter uma indústria, e qual é que é a pegada, tal pegada de carbono, toda a gente fala, que todas essas indústrias provocam? Eu, sinceramente, não sei. O que eu lhe posso dizer é o seguinte, é que para alguns fluidos sintéticos, os fluidos sintéticos continuam a ser, em termos de eficiência energética, muito melhores do que a utilização do CO2. Vamos ver em que aspectos. Um exemplo prático. Se eu tiver uma instalação a CO2 apenas no regime de refrigerados e não tenho congelados associado, não tenho o sistema booster, eu posso dizer que facilmente qualquer fluido fluorado portanto, sintético, fluorado sintético, seja ele ligeiramente inflamável ou não, consegue ter performances superiores ao CO2. Porque, para quem esteve atento a esta apresentação, nós temos nós temos uma eficiência bastante boa no regime de congelados, LT, e no regime de média, quando está em booster, já não tem tanta eficiência porque nós estamos a comparar com a amoníaco, não podemos esquecer disso. Mas quando é a comparação direta MT-MT, eu digo logo que o CO2 não consegue ser tão eficiente como conseguem ser os fluidos sintéticos. Nem consegue ser tão eficiente como o amoníaco. O amoníaco é imbatível nisso, tal como alguns fluidos fluorados. Mas temos o problema ambiental. Não podemos esquecer que há sempre um problema ambiental. Sim, isto temos aqui duas faces da moeda, né? Ou queremos uma coisa, ou queremos a outra, ou então um compromisso. Claro que sim. Eu, já na última vez que fiz esta apresentação, parte desta apresentação, sim, há uns anos atrás, houve um fabricante de chillers que ficou muito incomodado por eu dizer que o futuro estava no CO2 e no amoníaco e estava-me a esquecer dos sintéticos. Não foi minha intenção, atenção, não foi minha intenção denegrir, digamos, a eficiência energética dos fluidos frigorigéneos do tipo sintético, do tipo A2L, nem nada disso. Acontece que, neste momento, está a prevalecer bastante a questão ambiental. Nós não podemos esquecer que o mundo inteiro acabou de fazer novamente a ratificação, a entrada novamente dos Estados Unidos, daquilo que há uns anos estavam a dizer que não iam fazer nada. Portanto, eles iam gastar energia à toa com combustíveis fósseis e tudo mais alguma coisa, e neste momento temos o Presidente dos Estados Unidos a dizer assim, não senhor, tem razão, em prol do ambiente nós vamos mudar radicalmente a política. Neste momento o que acontece em prol do ambiente, e isto vale o que vale, em prol do ambiente, neste momento a Europa leva a dianteira. A Europa, neste momento, tem a maior quantidade de instalações naturais quando comparado com todo o resto do mundo. Leva à dianteira. E, portanto, leva à dianteira porquê? Primeiro, porque realmente conseguimos ter temperaturas muito baixas para certos tipos de fluidos, nomeadamente o tal CO2. Depois, porque, para além do CO2, como eu vos disse, embora nós não tenhamos tanto conhecimento, na Holanda, eles são, digamos, querem ir um pouco mais além e utilizam fluidos totalmente inflamáveis para instalações de refrigeração bastante grandes, com uma potência frigorífica bastante elevada. Não é o nosso caso e enquanto isto não estiver devidamente legislado e não tivermos isto com os pés bem assentes na terra, será complicado, porque ainda estamos a discutir se um pequeno compressor vai levar mais do que X gramas de propano ou não, ainda estamos nesta guerra toda
e, portanto, isto continua a ser o dia-a-dia ao longo dos anos. Resumindo, eu não tenho nada contra os fluidos sintéticos, mas o que acontece é que tudo o que é fluido sintético, a médio, já não digo a curto prazo, mas a médio e longo prazo, vai ter fortes restrições. Eu não quero deixar de vos lembrar que a F-Gás vai ser revista dentro de um ano. Daqui a um ano sai a revisão da F-Gás com medidas mais restritivas. E, portanto, quem está a pensar em fazer investimentos a médio e longo prazo, não estou a dizer que esteja a pensar mal ir para o A2L. Uma coisa eu digo, atenção, se forem com naturais e se for bem pensado, esse problema do F-Gás deixa de existir. Se continuarem com fluidos sintéticos, estão sempre dependentes do que é que possa ser o legislador. Muito bem. O nosso colega Alfredo Oliveira está aqui, parece que indignado, pelos pontos de interrogação que colocou. Pergunta, então e as centrais em A2L, descodificando, com gases ligeiramente inflamáveis? Pois foi o que eu acabei de dizer. Eu não sei se percebeu, eu misturei as duas perguntas. Sim. E dei a resposta para ambos. Ok. Portanto, atenção que esse A2L é uma mistura de fluidos frigorigénicos, que é uma mescla, que, pura e simplesmente, na próxima revisão da F-Gás, vão ter medidas mais restritivas em alguns casos. Noutros casos, eu tenho que lembrar-vos também que ainda estão em estudo pequenas instalações frigoríficas. Vou dar o exemplo da Mercedes, que teve até há uns anos, estava a fazer ensaios para os próprios carros, a utilização de A2L, e, portanto, tudo isto ainda está em ebulição. Portanto, eu não tenho rigorosamente nada contra as centrais com a utilização de fluidos A2L, poderão ter o seu nicho de mercado, eu não acredito é que isto seja o futuro. Uhum. Sim, senhor. Agora, Daniel Marialva pergunta ou afirma, verifica-se que as grandes superfícies começam a ter tendência a abandonar os armários de frio com sistemas centralizados e começaram a optar por sistemas autónomos ao bloco. Fará isto sentido do ponto de vista da eficiência? Eu presumo que o Daniel Marialva deve ser o meu colega da AVAC, lá de cima, de Tondela, Viseu. Se é este colega, eu tenho que responder ao colega da seguinte forma. As grandes superfícies tiveram tendência a abandonar, e não são os armários de frio, são o que chamamos as ilhas de congelados, que eram centralizadas e começaram a colocar e refazer por autónomas. E porquê? Há um aspecto que ninguém está a ter em conta e só estão a olhar para a questão técnica e não sabem porque é que foi feito isto. A resposta é simples. O sistema, tecnicamente, é perfeito. Eu faço, digamos, a retirada do calor dos produtos que estão dentro das ilhas de congelados e libertamos esse calor lá fora num condensador, neste caso num gas cooler. Acontece que, por ter existido algumas falhas de instalação, de controlo e de perda de produto, nomeadamente congelado, as grandes superfícies começaram a dizer assim, bem, eu já estou farto de ter quebra de produto. Eu tenho alguma alternativa? E então fizeram alguns marcha atrás e utilizaram o que se chamam as tais ilhas congeladas autónomas, o que normalmente nós chamamos das arcas. E foi isso que começaram a fazer, por uma questão de operacionalidade. Não por uma questão técnica, mas para não terem mais quebras. Porquê? Porque devido a algumas instalações que ficaram menos bem feitas ou que não tiveram o controle e a assistência adequada, provocou isto. Agora vamos ver em termos de eficiência. Como é óbvio, se eu estiver a fazer frio e calor dentro de casa, é menos eficiente do que se eu conseguir libertar esse calor para a rua. Vamos ver o nosso caso de casa. Se eu tiver o frigorífico no pico do verão, encostado a uma janela, a janela que tem uma insolação, digam-me lá qual é a temperatura que vou ter nesse frigorífico ou nesse congelador. Eu diria que não vai fazer a mesma temperatura que faz no inverno, seguramente. E, portanto, no ponto de vista de eficiência energética, é pior. Do ponto de vista operacional, certeza que é melhor, mas foi só isso que aconteceu, não foi mais nada. Não foi rigorosamente mais nada. Foi, infelizmente, nós termos instalações menos bem feitas ou com uma manutenção menos adequada, que fez com que tivessem quebra de produto. E as grandes superfícies fartaram-se disso e optaram por gastar mais energia. Foi só isso. Sim, senhor. A próxima questão é de Alfredo Oliveira.
Fala aqui do R410A, que em alguns países é usado em mix com ar-condicionado e refrigeração em média temperatura. O que é que o Sr. Engenheiro tem a dizer sobre isto? Ora bem, o que eu tenho a dizer sobre isso é aquilo que eu também já respondi anteriormente. O F-gás vai fazer com que este fluido frigorigéneo desapareça a curto, médio prazo. Atenção, que o próprio R32, que é fabricado e que foi adotado pelos sistemas de AVAC recentemente, eu diria que vai ter de ser repensado, porque continua a ter um GWP elevado face à ambição da Europa. E, portanto, a minha opinião é muito simples. No AVAC ainda estamos longe, porque o mercado da AVAC é um mercado que envolve muito mais dinheiro do que o mercado da refrigeração. E, portanto, está em jogo a produção de equipamentos prontos, compactos, preparados para funcionar. E, como é óbvio, tem que ter uma tecnologia e um fluido frigorigéneo que seja relativamente fiável, mas de fácil utilização. Eu devo lembrar que este R32, embora seja ligeiramente inflamável em certas condições, não tem problema nenhum, porque está a ser bastante utilizado com alguns e bons resultados. Mas o R410A, a curto, médio prazo, irá desaparecer na F-gás. Mas é um facto que o R32 tem sido uma aposta importantíssima de um conjunto de fabricantes na área do AVAC. É correto. E é difícil agora, se calhar, voltar um bocadinho atrás, porque se apostaram nessa tecnologia, não é? Neste fluido, dizer que ele agora vai desaparecer, não sei. Ouça, eu se fosse o fabricante do R32, que isto vem do Japão, ou que é do grande fabricante japonês, que querem ter um peso, e lá está, e como sabem, o Japão tem um grande peso na indústria do AVAC, como sabem, pelo menos no que diz respeito aos VRFs. Portanto, tudo isto surgiu precisamente por causa disso. Como é que eles criavam um sistema que fosse igualmente eficiente, mas que começasse a ter menos GWP, tendo em conta as exigências da Europa. E foi isto que eles criaram. Eu diria que, ok, pode não ser nos próximos 5, 10 anos, mas se calhar daqui a 20 anos já não se chama R32, será outro qualquer. Agora, o R410A seguramente não irá durar muito mais. Ok, sim senhor. Então, vamos passar para a questão colocada pelo colega Luís Abreu. Existem alternativas para equipamentos mais eficientes quando existem fugas em instalações de amoníaco? E depois continua, mas obviamente está ali. Certo. Então vamos lá ver. Existem alternativas para equipamentos mais eficientes quando existem fugas. Luís Abreu, o que eu posso dizer é: há quem não ponha nada, e portanto, quando existem fugas, vai tudo para a atmosfera, vai tudo para o exterior, e depois temos que fazer a evacuação dos espaços, porque a questão de ser eficiente ou não eficiente só depende, lá está, do projetista. O tal engenheiro de refrigeração que tem que pegar numa folha em branco e começar a fazer uma série de cálculos e partir a cabeça com uma série de vezes, porque se vai fazer copy-paste daquilo que lhe diz e que alguém lhe disse que é assim. Eu vou-lhe dar um exemplo. Ou melhor, vou-lhe dar 2 exemplos. Em determinada localização do mundo, eu utilizo um sistema que não é do tipo jet scrubber e, portanto, não tem um investimento tão avultado. Em alguns pontos do mundo, eu utilizo o sistema jet scrubber e agora há de me perguntar, mas porquê? Depende da instalação depende da quantidade de amonia que está em jogo, depende de uma série de fatores. Até poderemos lá ter o sistema, mas aquilo estar mal dimensionado e não é nada eficiente para fazer a mitigação e a lavagem do amoníaco. Portanto, é importante que a pessoa que está a fazer o projeto saiba o que é melhor em termos de, digamos, mitigação no caso de fuga. Porque, falando na questão do custo, peço desculpa, deixa só terminar, aqui tem um custo inicial muito grande. Claro. Sim, é verdade, se for um scrubber, eu posso dizer que tem um custo bastante apreciável. Mas se o senhor engenheiro projetista pensar que no sistema de extração de casa de máquinas, no caso de fuga, tiver que passar por uma zona de conduta
em que tem uma série de aspersores de água e encaminhar essa água amoniacal, que transformou a amoníaca em água amoniacal, e levá-la para um determinado contentor ou um determinado depósito, eu diria que o custo vai decrescer para 1/10. Ok. Eu estava aqui um pouco convencido, como me confessei no início, que se calhar não haveria muitas questões, mas efetivamente têm aparecido. Agora, novamente... eu terei todo o gosto em responder a todas. Se eu souber responder a todas, vamos embora. Alfredo Oliveira, novamente, em 2022, como vai ser com o descontinuar dos HFCs? Pois. Ora bem, como sabem, o que está a acontecer na indústria são duas coisas. Isto tudo devido ao F-Gás. Primeiro começa a escassear fluidos frigorigénicos que estão a ser utilizados em instalações frigoríficas. Vou dar o exemplo do 404A, no caso da refrigeração, e que está a ser substituído por um fluido equivalente, que é provisório, mas quando eu digo é provisório, quem é que diz que é provisório? Olha, é muito simples. Há uns anos, quando eu comecei a trabalhar em refrigeração, disseram que o 404A vinha substituir o 22 e era para ficar. E, portanto, como eu já levo alguns anos, não muitos, quase 20 disto, eu verifiquei que, afinal, o que vinha para ficar já se foi embora. Pronto. E eu quero ver quantos anos é que vai demorar até os outros fluidos frigorigénicos do tipo substituto, que está neste caso do 404A, já agora para responder, no caso do 404A estamos a falar do 448A, do 449A e do 500 e qualquer coisa que eu também não me recordo de todos. Já são muitos fluidos para decorar, mas todos eles são transitórios e todos eles estão dependentes de uma diretiva e de uma legislação que está a ser criada em termos europeus, que nós não sabemos quais são as medidas restritivas que vão existir dentro de um ano. Lá está, estamos a criar dependência a alguma coisa que nos irá ditar o encerramento ou a substituição desse mesmo fluido que agora estamos a escolher. E, portanto, é preciso ter isso em atenção. Ok. O Job Teixeira, isto não é uma pergunta, é mais uma afirmação. Diz que temos o Iozan. Pois é importante que o Job Teixeira especificasse. Eu acho que o Iozan é nada mais nada menos do que o grupo compressor condensador, mas para pequenas potências frigoríficas. Eu só gostaria que ele clarificasse isso, porque eu não tenho os nomes comerciais na minha cabeça. Portanto, se ele puder fazer... Eu sei que ele enviou um PDF aqui através do WhatsApp, não sei se eu consigo abrir, é mais difícil, pois não consigo abri-lo. Só posteriormente é que o consegue abrir. Tudo bem. Mas vamos deixar esta questão e vamos à última, julgo que é a última que tenho por enquanto. Muito bem, João Atalaia. Bastante pertinente. Mas temos expansão indireta, usando amoníaco e água utilizada, quando temos câmara indireta, será válido utilizar água utilizada para essas baixas temperaturas de alimentação? Ora bem, a meu ver, eu como projetista, a primeira hipótese, eu não fazia isso, portanto, para mim não faz qualquer sentido, utilizar o amoníaco no andar de alta, neste caso no andar de média, portanto MT, e utilizar água glicada para fazer menos 20, desde que, atenção, há casos muito específicos, poderá fazer sentido, depende da indústria que estamos a falar. No meu caso, nunca apanhei nenhum desses casos, e o que nós utilizamos é ou o amoníaco a fazer cascata, ou o amoníaco a fazer cascata com o CO2 diretamente, ou o amoníaco a arrefecer a água glicolada para fazer MT, portanto, a levar aos frigodifusores das câmaras de refrigerados, e esse próprio água glicolada servir de condensação a CO2. Portanto, ou fazemos diretamente. Ou então, temos aqui o caso, que é o segundo caso, que diz, ou será melhor usar amoníaco apesar dos riscos? Eu considero que, tendo em conta, e como nós trabalhamos muito na grandes superfícies, grande distribuição, entrepostos, etc., eu considero, para mim, é preferível nós termos a cascata amoníaco CO2. Ok. Mas aí depois, cada caso é um caso. Porque nós até podemos ter o CO2 diretamente nas câmaras, mas se for um caso isolado, o que eu quero dizer com isto? Se tivermos, por exemplo, uma câmara em que nós
está muito próximo da casa de máquinas, em que a panóplia de válvulas fica no exterior dessa mesma câmara, em que a tubagem do evaporador é toda em aço inox, em que a própria instalação frigorífica é em aço inox e não em aço carbono, mas em aço inox para durar mais tempo, para não termos tantos problemas ao passado 20 anos de corrosão, etc., nas tubagens. Tudo isto tem que ser ponderado. Resumindo, para mim, eu gosto de um sistema simples e fiável. Para mim, um sistema simples e fiável que eu utilizo bastante é amoníaco, arrefece a água liquada e depois a água liquada condensa CO2. Não tenho rigorosamente nada contra e tenho participado em alguns projetos em que tem amoníaco a fazer cascata diretamente com o CO2. Portanto, quer uma coisa, quer outra. Levar o amoníaco diretamente às câmaras não tenho nada contra, mas o projeto tem que ser muito bem feito e a instalação tem que ser muito bem feita. Senão, poderemos estar a correr nos tais riscos no caso de fuga. Muito bem, muito bem. Julgo que foi muito esclarecedor e com estas questões adicionais que foram colocadas, julgo que ficou ainda mais esclarecido toda esta temática que o Sr. Engenheiro hoje nos trouxe aqui à nossa discussão. Eu não tenho mais questões aqui na minha lista de questões. Vou-me despedir e vou passar a palavra ao engenheiro Álvaro Ramalho, que é o presidente da Comissão Técnica da EFRIARC, e será ele a fazer então aqui uma mini sessão de encerramento. Agradeço ao Sr. Engenheiro a sua presença e muito obrigado a todos. Olá, boa tarde. Eu queria agradecer e dar os meus parabéns pela excelente comunicação do engenheiro Jorge Santarém. Desfocou temas bastante relevantes e com temáticas muito atuais, ligadas ao frio industrial e que fluidos utilizar, sintéticos, CO2, etc., em que nos deu uma panorâmica bastante interessante e com acuidade. E daí o meu primeiro grande agradecimento a esta excelente comunicação. O outro agradecimento é a todos os participantes que assistiram a esta palestra do engenheiro Jorge Santarém e também um agradecimento aos nossos associados beneméritos, sem os quais, como disse o Luís Neto, estas apresentações com excelente qualidade como esta não seriam possíveis de serem abertas a uma comunidade mais vasta. Por isso, eu sou breve, porque houve bastantes comunicações, bastantes perguntas, já vamos com 1h30 praticamente no webinar, agradecendo finalmente a disponibilidade de Jorge Santarém. Obrigadíssimo pela comunicação. Obrigado mais uma vez ao vosso convite. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos e bom fim de semana. Obrigado igualmente. Boa tarde. Ok, muito obrigado. Damos por concluída esta sessão. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde.